mensagens dessa série de estudos, né? Nós estamos falando das doutrinas básicas, todas elas, irmãos, atreladas a alguma igreja específica e com algum tipo de problema, né? Então eu quero que os irmãos vá comigo. Acho que é 1 Coríntios, por favor. Aleluia. 1 Coríntios 3. Aleluia. Uma palavra similar que eu trouxe ao meu roteiro. Aleluia. Espero que dê tempo de falar tudo, em nome de Jesus vai dar. 1 Coríntios 3, todo mundo achou ele? Amém? Agora a igreja de Corinto, amém, irmãos? Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como as pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo e quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. E cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Amém, irmãos? Até hoje é Deus, aleluia. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho, pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce, ou na sua Bíblia deve estar fundamento, né? Além daquele que já foi posto, isto é, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Mas, só para a gente recapitular, eu concentrei praticamente a primeira mensagem em arrependimento de obras mortas, amém? Falei de uma necessidade que a igreja tem de evitar muitas crendices, muitas doutrinas, muitos que veio lá da onde a gente começou, irmão. Eu não estou dizendo para você ser errado, se serve lá, era para você estar lá, amém? Porque às vezes a gente sai do lugar, vem para outro, a gente quer questionar e quer confrontar o lugar onde a gente está, o ensinamento do lugar que a gente teve, e isso não combina, amém? E aqui nessa igreja de Casa de Corinto, além dos pecados morais que a igreja tinha, estava havendo um ato político, né? De predileção por obreiro. A tudo indica o bispo aqui, o encarregado do bispo aqui é Apolo, né? Mas muitos não queriam dar crédito a Apolo, que estava à frente da igreja, e preferia que Paulo, né? Dava crédito a Paulo. E isso, irmãos, é uma dissensão, amém? Tipo assim, havia dois grupos. A igreja dividida e irmãos não podem se dividir, amém, irmãos? Amém? A igreja não pode estar dividida, né? Eu sou do pastor Roberto, quando ele fala para mim, fechou e está, né? Eu assim embaixo. Não, eu sou do pastor, não, isso não pode acontecer, irmãos. Aqui o fundamento é a palavra do Senhor, e o fundamento firme na qual nós ministramos é Jesus Cristo, amém? Salvação no nome dele, é poder no nome dele, é prosperar no nome dele, é ser curado
Não que os escribas, os fariseus não eram doutores, não. O que eu queria dizer, irmãos, é que eles eram religiosos ao extremo, e que a doutrina para eles era muito mais importante, estava algo tão enraizado, que quando chegou Jesus Cristo falou logo, eles não se abriam para isso, e questionavam Jesus de todas formas. Eu, se não me engano, acho que é Mateus 23, não me lembro o versículo, Jesus fala: ai, vocês escribas, né? Com suas vestes longas, vocês se ajuntam pelas praças e são ávidos por saudações. Ou seja, eles adoravam estar em lugar público, porque eles tinham uma vestimenta, né, paramentada, né? Eles tinham, eu me esqueci de mencionar na outra vez, por isso que eu me lembrei, eu queria só completar aqui antes da gente ir para em Deus. Eles tinham uma espécie de uma coroa, né, com um baúzinho aqui, irmãos, que se chama filactério, e ali eles tinham pequenos pedacinhos da palavra de Deus, da Torá, amém? E não só isso, também nas franjas ali das suas vestes, tanto na parte de baixo quanto nas mangas, chamadas bordas, uma coisa assim, né? Também com versículos, e eles adoravam quando as pessoas queriam a todo custo, né, tocar neles, e não era permitido, mas um ou outro conseguia, desesperado, se lançava ali aos pés deles, para que ele tocar ali na hora das vestes dele, como assim: ó, eu preciso tocar na palavra, eu preciso receber a palavra, porque eles, nessa paramentação de vestimenta, eles falavam assim: nós somos os únicos detentores da palavra, amém? Só que eu tenho que lembrar vocês, que também no Evangelho de Lucas, se não me engano, Lucas, agora fugiu a direção aqui, do versículo. Mas os irmãos vão se lembrar, Jesus estava se direcionando para a casa de um fariseu também, para curar a sua filha que estava doente, mas no meio do caminho, o que aconteceu? Uma mulher que há muito tempo sofria com o fluxo de sangue, conseguiu não somente romper com a multidão, e numa atitude desesperada também, se prostrou e tocou na orla do manto de Jesus. E a palavra nos diz que ela foi curada. Só que Jesus não tinha palavras escritas na porta dos seus vestes, nem na manga. Jesus não andava como um filactério. Jesus tinha a palavra dentro dele. Ele era a própria palavra. Amém? Porque o interno que está dentro de mim, de você, é que vai promover cura para os outros. Não é algo externo que eu possa demonstrar que eu sou crente, que eu sou pastor, eu gosto de andar assim, disfarçado de pessoa ruim. O que tem que falar de mim é o que está dentro de mim. Amém, queridos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Queria fechar, então, obras externas, irmãos, não produzem, não prosperam, não acrescentam nada ao reino. Obra interna de modificação de vida, mudança de pensamento e de atitude, sim. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, fé em Deus, irmãos. Aleluia. E glórias a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 3:1, nós vimos que os grupos que estavam se isolando, Paulo tinha que tratar isso. Agora eu quero começar, irmãos, fazendo uma pergunta, você não precisa responder, amém? Você vai pensar agora, mas eu queria que você se analisasse e falasse para você mesmo com sinceridade, tá bom? Com toda sinceridade, você vai responder dentro de você. Se você ascende aos céus, na nossa promessa maior, chega lá na porta, você vê Jesus, você dá glória, você se alegra. Só que Jesus para você, antes de deixar de sentar, faz uma pergunta para você assim: por que eu deveria deixar você entrar no céu? Vamos dar alguns segundinhos, né? Para você se sentar. Pensa aí, como que você responderia para Jesus, ou o que você responderia para Jesus? Por que ele deveria permitir que você adentrasse
isso não. Ah, mas eu também tá, biblicamente, não, mas eu orei. Senhor, eu orei. Eu fui cura, quando eu orei, eu fui cura, Senhor. Isso é ter demônios. Também. Porque ele fala na Bíblia. Afastar-nos do negócio para praticar a iniquidade. Mas então, pastor, não é por obra nenhuma, irmãos, que nós possamos estar fazendo hoje. Nós precisamos fazer essas obras. É preciso entender uma coisa. Nós precisamos fazer essas obras. Por quê? Porque ser fiel, ensinar, orar, buscar, tudo isso nos permite andar na presença de Deus até o grande dia, amém? Então a gente se mantém atento, a gente se mantém exercitado e pronto, né? Mas a única coisa que vai estar garantida que a porta ela vai se abrir, você vai entrar, é a fé em Deus. Amém? O que ele fala, quando Jesus fala assim, o Deus justo viverá pela fé, todas essas demais coisas que nós hoje congregamos, você acha que congregar é fácil? Não é? Porque os irmãos, cada um tem um estilo de vida, um pensamento de vida, uma filosofia de vida diferente, e a gente se junta aqui e dá a glória a Deus, amém, irmãos? Pastor, é fácil, mas vamos conversar, não é fácil. Trabalhar na nossa linha da ciência é fácil, as irmãs que trabalham não é fácil. A gente precisa nos exercitar nisso, irmãos. A gente precisa praticar isso, aleluia. Para a gente, quando chegar lá no céu, a gente não fica com cara de quem comeu e gostou, porque você vai ver o nosso lado do céu. Você aqui, puxa vida, eu achava que você nem subia. Está dentro, né? A gente não é assim, a gente não julga até no olhar, mas a gente aprendeu a conviver, a gente aprende a amar. Andar na amor, irmãos, é ter essa complacência de além de ter fé em Deus, louvar a Deus, é cumprir o segundo mandamento que ele fala. Você tem que amar o próximo, a não ser que você não se ama, a não ser que você se deteste. Você não gosta de você mesmo, então, né? Mas nesse parâmetro, nessa medida, a gente exercita esse amor, essa compreensão com o irmão que é um pouco mais estourado, o outro é um pouco mais tímido, o outro é mais alegre, o outro é mais brincalhão, o outro é fechado, o outro. Amém. O que importa é que nós estejamos em unidade de espírito. Aleluia. Eu anulo as minhas fraquezas, né? Para os caminhos, irmãos. Eu anulo o meu pensamento crítico para coabitar e congregar com os irmãos. Eu anulo assim, até as verdades que eu tinha como filosofia de vida, para hoje viver uma verdade que tem que ser comum tanto para mim quanto para os meus irmãos. Amém? Não existe uma verdade para mim, uma verdade para vocês. É a única, tanto para mim quanto para os irmãos. Amém? E a palavra pura e genuína do Senhor. Ela nos dá direcionamento, crescimento e nos vai permitir, irmãos, recebermos a coroa da nossa salvação. Aleluia! E glória a Deus. Aleluia! Vamos para frente. Lá em João 6, vamos abrir, irmãos. Vamos papilar a Bíblia. Perdão, vamos lá de Atos 10, do 1 ao 5, porque eu quero mostrar um exemplo de Atos 10. Atos Apóstolos 10, do 1 ao 5. Aleluia. Amém? Todo mundo achou aí? Morava em
Cesareia, um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta da hora do ano, ou 3 horas da tarde, teve uma visão na qual um anjo de Deus que ele interessante dizer Cornélio. Temeroso, ele olhou fixamente para o anjo e respondeu: "O que é, Senhor?" E o anjo respondeu: "Suas orações e esmolas sobem até Deus, e eles as guardam em memória. Agora, porém, envie alguns homens a Jope e mande anunciar a Simão, também chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar." Amém? Então nós vemos que esse centurião romano era um homem o quê? Era um homem bom. Amém? Homem de coração, ele e a família. A Bíblia exalta que ele e a família, eles eram tementes a Deus. E ele tinha um coração bom, tanto que ele dava esmolas generosas, porque ele tinha um salário bom, né? Do exército. Tinha um salário bom, ele podia abrir o coração, abrir mesmo a mão e abençoar. E era também fervoroso nas suas orações. Parece assim, se for olhar assim, uma pessoa mudando, assim, eu quando morrer, eu vou para o céu. Eu salvo. Mas eles são enganados. Porque o anjo veio dele e falou assim: "Olha, já falta uma coisinha. Ainda te falta uma coisa. Manda buscar assim Pedro." Porque assim que Pedro foi introduzido à presença dele, Pedro começou a falar do quê? Da vida dele, das glórias que ele teve, do ministério, das lutas, né? Dos embates que ele teve. Ele começou a falar de Jesus, começou a falar da palavra. Aleluia. Aquela família começou a receber aquilo, irmãos. Depois nós vamos entrar em seguida na matéria do batismo. Isso, o fato de você abrir o coração para Jesus, sem o ateu que a gente faz aqui, entenda isso. O ateu não tem uma passagem bíblica, a gente faz, a gente aprendeu lá atrás, faz. Mas só a pessoa somente ela, ao abrir o coração, ela recebe o primeiro batismo que já vem com o primeiro dom, que é o dom da fé. Amém? Aquela família então começou a ouvir a respeito de Jesus. Por quê? Porque ser bom somente nesse mundo não salva. A gente tem que conhecer quem é que salva. A gente tem que confiar que ele, o que ele fez aqui, né, no preço que ele pagou, e depois teve a morte, a sua ressuscitação, aleluia, e hoje ele vive e reina e aguarda uma segunda vinda para vir buscar todos aqueles que creem. Não é vir buscar os religiosos, bonitos e eternos que andam com a Bíblia em pecado, com pingente de ouro. Não, irmãos, é porque tem o Espírito Santo aqui, aqui dentro, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tanto faz né? Por isso que você vira ali, porque tanto faz ser o rico, ser o mais pobre que tiver. Se tiver o Espírito Santo, nós vamos estar lá juntos, nós vamos encontrar, nós vamos subir juntos. Aleluia. Não é mais aquele jeito, aquele que não estudou, não, é aquele que abriu o coração e eu quero ser Jesus aí. Amém? Glória. Então não é por obras, irmãos. E tem pessoas que são muito boas, nem se conhecem. Elas acham que elas são, depois que tem uma oportunidade, a Bíblia ensina a falar, livro de Atos.
aquele que crê em mim tem a vida eterna. O 41 fala assim: e eu sou o pão da vida. A nossa salvação, irmãos, nada mais é do que essa vida eterna proposta no Bíblia, descrita na palavra, amém? É a mesma coisa, aleluia. E Efésios 2, né, versículos de número 8 e 9, está escrito assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, amém? E isto não vem de vós, é dom de Deus. Lembra que eu falei que quem abre o coração para Jesus já recebe o poder do batismo, amém? E tem o dom junto, amém? Glória a Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Pastor, mas recebe o dom, já o dom, a fé, o dom, o dom, a palavra acabou de falar. Vocês conhecem a palavra do Evangelho de Mateus dos Cabelos? Vocês se lembram que uns receberam 5, né? Outros receberam 2, e teve um que recebeu um cabelo. Mas a palavra fala que ele teve medo do Senhor e pergunta a isso mesmo. Porque tem gente que tem medo de ter fé. Tem gente que se recusa a crer. Pastor, dentro da igreja tem gente que quer enterrar o cabelo. Mas ele não entende. Mas por que os outros tiveram 5? Porque a palavra fala, irmãos, que dons são dados ali, principalmente nessa palavra, conforme a medida e capacidade que Deus vê em você. Então, às vezes, quando você recebe fé, né, já vem uma sequência de outros dons que querem se manifestar. Aí vem o batismo do Espírito Santo. Vamos dar isso aqui também hoje, em nome de Jesus. E à medida que você pratica, o que a palavra fala dos talentos? O que o Senhor esperava quando Ele veio chamar eles para prestar contas? É que você investisse, não é? Você investisse. Então, o que investir em fé? Praticar ela. A troco de que nós vamos falar fé e nós vamos confessar fé? A fé tem que produzir algo, não tem? Isso já é dons se multiplicando. Por isso que o que tinha 5, ele investiu e tornou-se o quê? 10. Que tinha 2, investiu e tornou-se 4. Quer dizer, nem pesquisei, só me veio, né, ao pensamento dessa palavra. Mas ela fez 1, o que ganhou 1. Teve medo do Senhor, escondeu e achou que estava tudo certo quando fosse prestar contas. Ele só entregasse no bolso, sabe? Aquilo do Senhor. E o Senhor fala assim: servo negligente e mal, porque não investiu aquilo de Deus. Amém? Eu diria, irmão, fé é algo bom, amém? Fé é algo bom a gente investir para que ela produza, amém? Eu quero multiplicar, né? Quanto mais Deus quiser nos abençoar, melhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos avançando aqui. Aleluia. Fechando então, irmãos, segundo Efésios, por a graça do Senhor, que o seu muito amor do dia se fez carne, né? E habitou entre nós. Ele veio trazer as boas novas que nós conhecemos, que é o Evangelho, e anunciar a nós que todo aquele que nele cresce, né, alcançaria pela graça e a favor imerecido, que não é por nada, como eu disse, não é por nada que eu faça que eu vou receber, né, essa salvação. Amém, irmão? De que Ele voltaria para o encontro conosco. Esse dia glorioso. Amém? Aleluia. E eu prego com toda a liberdade
que, pela palavra, pela garantia que ela me dá, que a fé é o vínculo perfeito que liga essa salvação. Amém, irmãos? A fé em Cristo. Porque tem gente que tem muitos outros tipos de fé. Não é verdade? A pessoa que aposta na loteria, ela está fazendo uma aposta de fé, não é? É até popular falar, eu vou fazer uma fezinha. Não é isso? Mas nós estamos falando de fé em Deus. Fé no sentido não religioso, religioso fica mal, mas fé no sentido de espiritualidade mesmo. Tá bom? Da importância que nós temos de estarmos aqui hoje, sendo ministrados por esses tópicos, porque eu digo assim, talvez muitas outras coisas hoje são ministradas como essa garantia de fé, e eles pegam versículos isolados, irmãos, para ensinar isso, e eu não concordo. O único versículo que dá resposta sobre várias hipóteses que eu abri é fé em Deus. Amém? Tem gente que exige um monte de outras coisas que você precisa cumprir ali, menos, mas não fala de fé. E fé como eu falei, é o vínculo perfeito. Isso é escrito na Epístola de Tiago: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós esperamos um galardão, está passando. E ele fala que é necessário que aquele que crê nele, confia nele, para receber esse galardão. Amém? Vamos lá para algo também que é muito complexo, irmãos. Por Deus que está no céu. Parece fácil ministrar sobre a doutrina dos batismos. Mas o que eu pesquisei, a quantidade de versículos bíblicos, de livros que eu tenho, é imensa. Daria para fazer só um módulo aqui de 4 semanas sobre o batismo. Então, com o texto aqui, que é começar a pegar e juntar assim, apertar bem apertadinho assim, para poder trazer um tempo hábil para os irmãos aqui e ninguém sair daqui insatisfeito, amém? A palavra batismo deriva da palavra grega baptizo, que significa imergir e tingir. Por que esse termo? É o termo grego, porque é um termo usado para descrever a atitude de tecidos e incômodos que os gregos aprenderam com os egípcios, e começaram a ser especialistas nisso, Essa palavra deriva desse mesmo modo, trazendo ela para o âmbito da igreja, até porque quando foi escrito o Novo Testamento, a influência grega era muito forte. Amém? Então eles usavam muitos termos gregos, palavras gregas, que às vezes tinha até mais de um significado para escrever as epístolas, tanto os evangélicos quanto as epístolas. Está bem, irmãos? Então, espiritualmente trazendo essa palavra, o batismo, para espiritualmente a gente discernir entre imergir e tingir, significa que nós somos imersos em Cristo, amém? Imersos em Jesus Cristo e tingidos pelo seu sangue carmesim. Amém? Figurativamente, ou alegoricamente, podemos assim exemplificar a palavra batismo. Imergir e tingir, a palavra de grego. Marcos 16, uma frase que a gente vai pensar agora. Quem crer, olha aí a fé, e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Está vendo? A fé, o crer, já vem primeiro, mas coloca uma cláusula, que todo mundo que vai ministrar, irmãos,
indica que você tem que passar pelo batismo das águas para ser salvo. Não precisa responder para mim, mas aí, pensei, vocês concordam certo ou está errado? Eu vi o pastor pregando esses dias sobre esse assunto, eu falei, nossa, ainda vou ministrar sobre isso. Mas eu vi ele fundamentalmente dividido. Ele afirmava uma coisa, mas quando ele tentava levar para outro texto bíblico, ele se perdia. Vocês se lembram do bandido lá na cruz de Jesus? Vocês lembram, sabe? Amém? O que aconteceu com ele? Naquele momento, ele não abriu o coração para Jesus. Amém? Abriu ou não abriu? Abriu o coração para Jesus. Porque até brigar com o outro companheiro dele, que estava lá todo nervosinho, né? Ele brigou. E ele ouviu de Jesus o quê? Ainda hoje? Será assim? Amém? Ali tinha alguma condição dele falar assim, pelo amor de Deus, gente, tira eu aqui, eu preciso ser batizado na água antes, daí eu volto para a cruz. Tinha alguma condição disso acontecer? Não. Agora eu pergunto para vocês, pela luz da Bíblia, você acha que ele não funciona? Amém? Só que o homem é um bicho complicado. Ele quer pegar versículos bíblicos, quer virar doutrinas que escravizam. Ah, você está falando então que não precisa batizar? Não, Senhor, não estou falando nada disso. Calma aí, não coloca a carroça na frente dos bois, não vamos chegar lá. Eu estou dizendo que não está vinculado a uma exigência, tá bom, irmãos? Porque esse pastor ele pregou fermo, porque tem igreja que fala que não precisa que eu afirmo que não vai ser salvo. Eu falei, Senhor, aonde diz que eu detenho o poder de indicar quem está salvo lá na Bíblia? Só quem salva é Jesus. Aquela prostituta que chegou diante dele era pela lei. Se fosse cumprida, ela não tinha que ser apedrejada. Mas antes de uma palavra do mestre, que estava sobre a lei, com toda a sabedoria, o que ele falou? Então tá bom. Quem não tiver nenhum pecado pode atirar a primeira pedra. Ele tem. A salvação está com ele. Pertence a ele. É o nome dele. É por escolha, por competência, o que você quer dizer, né? Particularidade dele. Então pessoas que falam assim, não, você não vai fazer. Jesus, eu não creio. Em todos esses anos de evangelho, não atrevo a fazer uma afirmação tal. Eu estou aqui para agregar e levar quanto mais pessoas quiserem comigo. Eu vou, amém, irmãos? Não sei se você não quer, eu quero. Amém? Se a esposa quer, ela aplica no que também. Aguentou até aqui, você acha que ela vai largar? Aqui não se junto, né? Agora existem pessoas que querem pedir. O que volta? Volta naquela primeira aula de obras mortas. Os fariseus, eles não queriam nem que os pobres, adentrassem dentro do templo. Eles ficavam ali no ato exterior, assim, em volta ali, de tudo ali. Se vocês quiserem, assistam tudo aqui. Não der mais um passo. Amém? Então, irmãos, o batismo é para os salvos. Por quê? Porque, primeiramente, você abriu seu coração para Jesus e já recebeu o batismo que nós chamamos, né, pelos estudos, de batismo pelo corpo de Cristo. Amém? Amém? Ao abrir o coração para Jesus, você já recebe esse batismo. Esse é o batismo também que é um vínculo. Você abriu o coração e já recebeu o dom junto com ele, que é a fé. Quem não abre o coração para Jesus não recebe o dom da fé.
o batismo nas águas ele não implique numa cláusula de salvação, tá bom, queridos? Por que Jesus foi lá e se apresentou para João? E o que João falou para o Senhor, eu preciso ser batizado por ti, e o Senhor vem a mim para ser batizado. O que Jesus fala para ele? Temos que cumprir a justiça, na minha trajetória, temos que cumprir a vontade do Pai. Amém? Então temos que praticar isso com obediência. Amém, queridos? Todo bom cristão tem que passar por isso, para cumprir a justiça, para cumprir a obediência. Marca o seu fundamento no batismo do corpo. Vou voltar aqui para mim não se perder. Aleluia. É um assunto muito amplo, né? Como disse, muitos exemplos bíblicos. E esse batismo, irmãos, eu confesso que eu desconheci esse primeiro batismo no corpo de Cristo. Amém? Eu via a aprender quando eu estava fazendo o curso. E eu comecei a entender o fundamento. O fundamento meu e seu, ele tem que ser firme. Amém? Porque se for em virtude de qualquer outro tipo de pressão, de opressão, algo que venha abalar, pode até chacoalhar, meu irmão. Você pode até tremer e balançar, mas não cai. Por quê? Porque você tem um fundamento. Amém? Que é em Cristo, por sua palavra, né? Então, quando a pessoa ela ouve falar de Jesus, por isso que a gente tem que falar de Jesus. As pessoas não sabem disso. Quando ela ouve, a pessoa se acha muito boa. Eu não sou bonzinho, pago minhas contas em dia, não cuido da vida de ninguém, amém? Acho que não. A situação é outro plano, é outra conversa, é outro nível. E eles precisam saber que a salvação está em Jesus. Então, quando você começa a falar de Jesus, se a pessoa abre o coração, em fração de segundos, como um piscar de olhos, irmãos, ocorre o efeito desse batismo. Ela não percebe, mas ela está constante de ouvir falar de Jesus. Amém? E esse gostar é a licença, é a abertura que Deus quer para entrar dentro daquele coração e promover o que Ele quer fazer. Amém? E nisso ela já recebe o dom da fé. O dom da fé vai ser algo que ela vai exercitar e ela vai praticar, e ela exercitando e praticando, ela gera outros e outros dons que vão sendo acrescentados a ela em nome de Jesus. Aleluia. Então, a fração de segundo, essa pessoa recebe essa aceitação por parte do Senhor, amém? Simultaneamente, o dom do Espírito que é dado, o dom da fé, esse dom ele irá crescer, né, e se desenvolver à medida que a pessoa se dedica a ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, amém? Meditar e praticar a palavra a respeito de Jesus. É o conhecido batismo pelo corpo de Cristo, considerado como o primeiro, né? E talvez até o mais importante. Mas existem dois tipos conhecidos que ocorrem, irmãos, não de forma também, como é que eu posso dizer, numerada. Não, tem que acontecer um para acontecer o outro. Já falaram também que se a gente não batizar na água, não recebe o batismo do Espírito Santo. Isso não é verdade. Amém? Testemunho vivo de que eu recebi o batismo pelo Espírito Santo antes de ser ministrado no batismo das águas. Amém? O batismo das águas, que eu vou falar por último aqui, é algo que nós, homens, sacerdotes ou líderes, né? A gente determina uma data, a gente dispõe e a gente prepara para a pessoa se voluntariar e batizar. O batismo do Espírito Santo é a qualquer tempo, a qualquer hora.
em qualquer lugar. Amém? Então ele não se depende. Tem pessoas que eu já vi pregando que é impossível que a pessoa receba o batismo do Espírito Santo sem antes ter descido nas águas. Absurdo. Atos 10, vamos lá de novo. Atos 10, só que agora eu quero que vocês vá lá no 44. Eu vou passar só um pouquinho. Atos 10, 44. Aqui nessa passagem nós temos os 3 batismos escritos claramente. O primeiro, quando Cornélio ouve a voz do anjo, manda buscar Pedro, ele já está abrindo o coração para receber a palavra. Amém? Ele já está abrindo o coração para receber a instrução. Aleluia. Atos 10, 44. Todo mundo achou aí? Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram. Bíblia Nova é essa aqui, página do lado do outro. E os fiéis que eram da circuncisão, os religiosos, estavam presentes, todos quantos tinham ouvido com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Ou seja, aquela família de Cornélio recebeu o batismo do Espírito Santo. Amém? Naquele primeiro dia estavam ouvindo falar de Jesus. Amém? Glória a Deus. E no 47 aí então Pedro fala assim, então respondeu Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Obrigado. Amém? Você viu que nesse texto ocorre os 3 batismos simultaneamente. O primeiro ao abrir o coração para Jesus, o segundo quando estavam ouvindo a instrução da palavra a respeito do que Jesus e podia fazer por eles. Eles foram batizados com o Espírito Santo. E o terceiro, quando Pedro olha e fala, realmente eu não posso recusar água. Mas o que aconteceu ali? Foram batizados com o Espírito Santo primeiro, para depois e o batismo das águas é para se cumprir a justiça, a obediência. Amém? Glória a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Até aqui tudo bem? Agora, aqui. Romanos 6,4. Romanos 6,4. Está pertinho de Atos, irmãos. Eu só fiz ele, não escrevi. Eu quero ler. Romanos 6, 4. Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim, como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também temos de viver uma nova vida. Aleluia, graças a Deus. É como alguns chamam de batismo da morte, amém, irmãos? Que é o batismo das águas. Mas eu vou voltar aqui num tema interessante antes da gente concluir aqui. E algo muito interessante. Você já se perguntou se você tem realmente o Espírito Santo possível? Com uma aula dessa hoje, você ainda tem essa dúvida. Amém? Você não tem essa dúvida? Tem? Amém? Ah, mas você deve ter pensado, pastor, mas eu não
Espírito Santo acontece quando você abre o coração para Jesus. O Espírito Santo está ali. Por quê? Eu sou marquinho. Eu não me lembro do texto disso. A palavra fala assim que o apóstolo Paulo menciona assim, que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Amém? Ninguém. Então quando a pessoa abre o coração de Jesus, começa a chamar ele de Senhor, o Espírito Santo está ali. O primeiro dom já é tocado. A fé. Amém? A fé, porque a palavra vai fazer a fé produzir frutos. Amém? A fé vai fazer você crescer espiritualmente. A fé vai moldar ou remoldar o seu caráter. Se porventura você tinha um caráter aos avessos. Amém? A fé ela reestrutura você se você era uma pessoa sem estrutura. Isso é ter o Espírito Santo. Você já nesse encontro com Jesus e pela fé, você já começa a ter um parâmetro de olhar para a sua vida antes de Jesus e como você vai andar agora. Porque a palavra vai te orientar. Olha, não proceda assim, proceda desse jeito. Olha, não vai por aqui, vai por aqui. Olha, não olhe para trás. Olhe somente para frente. Fé, irmãos, é avançar, amém? Amém? Fé olha para frente, ergue a cabeça e olha para o alto, para frente, amém? A pessoa fala que tem fé, vive rebuscando coisas lá no baúzinho do particular do passado, está errado. Passado é passado, olha, nem Deus gosta dessa palavra assim. Porque lá tem muita coisa ruim que prejudica a gente de andar para frente, amém? Ele não gosta que você fique voltando lá. Tem pessoas que são doentes dentro da igreja porque vivem remoendo o passado, revolvendo coisas que Deus não ensinou, mas eu já perdoei. Deixa lá, não importa, não procura mais, não. Tira da lembrança, tira da mente. Olhe para frente e caminhe para frente. Amém? Aleluia. Mas o que acontece? Como ocorre o batismo? O que é o batismo do Espírito Santo, irmãos? É que quando você vem para Cristo, o seu coração ele começa a tomar um impulso, que é da parte de Deus também, porque Deus quer algo com você, com a sua vida, Ele quer te usar em algo, então ele começa a te instigar. Sabe o que é instigar? Sabe quando você está com fome, você passa num lugar que tem um cheiro de tempero gostoso, que lá não dá um negócio, você sabe, puxa vida, interessa, você não tem, às vezes está duro, né, irmãos? Passa, olha só agora, saliva agora, né? Mas a vontade é de entrar lá e comer, não é? O batismo do Espírito Santo é a mesma coisa, irmãos. A fome de Deus, a fome de ver o sobrenatural de Deus, a fome de querer ser usado por Deus, ou de ver esse poder de Deus sendo manifesto na sua vida, aí ocorre atrai. O Espírito Santo te aprova e fala assim: não, você vai com o batismo. E nisso ocorre uma das evidências claras de que isso aconteceu, que é falar em línguas. Mas é regra? Não é regra. Tá bom, queridos? Não é regra. Porque você pode ser batizado com o Espírito Santo. Pode até sair uma rajadinha de línguas ali no início, mas depois você não, porque você não se interessou em aplicar isso. E tá ali, tá. Mas outros dons mais importantes podem ter sido aflorados como o dom de profecia, que você achou muito mais interessante. O dom de discernimento de espíritos, o dom de cura. As pessoas que têm o ministério ficar em orar e essa cura pelo Espírito Santo. E tanto faz para eles se falam em língua ou não. Amém? Ah, mas eu acho bonito, cara. Fica achando, irmãos. Igreja não é lugar de achar. Mas que o dom está aí, tá?
Mas ele não era pleno, era pleno, cheio, transbordando o Espírito. Mas em nenhum versículo houve alguma intenção de algum escritor testemunhar isso. Por quê? Porque as outras coisas que ele fez pelo dom do Espírito foram muito maiores e muito melhores, como curar cego, fazer aleijado andar, ressuscitar morto. Amém? Multiplicar pão e peixe, como disse. Imagina a festa, irmão. Você imagina que glória. Você no culto lá, já a barriga já retorcendo, e você olhando, ninguém com nada. De repente Jesus fala para o povo lá: todo mundo se assenta aí, vai ter nada do Senhor, pode ficar tranquilo. E pega lá o pãozinho, o peixe do menino lá, e multiplica e fala assim: vai distribuindo, vai distribuindo, vai distribuindo. E todo mundo comeu, você assenta, e aí sobrou todos os seus filhos. Agora, esse texto fala: está tudo morrendo de fome. Jesus ficou falando em língua, não tem pão. Amém, irmão? O senhor está desprezando? Não estou desprestigiando os línguas. Porque ora em línguas e fala em línguas, amém? Mas eu não acho que seja assim algo, eu vou dizer, sabe, porque o Senhor é usado dos outros. Coisas maiores, porque o orar em línguas, ele é bom para mim. A palavra fala que ele edifica o indivíduo, assim mesmo. Amém? Mas o dom de profecia, se eu receber de Deus e profetizar, ele edifica a igreja. O dom de cura, se eu receber, amém, irmãos? Aí eu manifesto aqui a glória de Deus através da cura. E toda a igreja recebe e usufrui disso. Aleluia. Então, perceberam essa diferença? As pessoas ainda se confundem, elas acham que elas não olham ainda, elas não têm o Espírito Santo, mas elas têm. Elas só não têm ainda, talvez, o batismo com o Espírito Santo. E isso só vem com a fome. Amém? Com a vontade, com o querer. E os dons eles vêm conforme o último. Ele é dispensado pelo Espírito Santo conforme o último. Então, às vezes você recebe 2, 3 dons e não desenvolveu de falar em línguas, não se preocupe. Os outros 3. Esse é estudar. Aleluia. Graças a Deus. Falar em línguas é uma evidência clara, tá? A pessoa foi batizada, mas não é uma regra. Pois a pessoa pode receber outro dom. Eles são precisamente de fluxo, ou exercício ministerial, ou uma proposta, né? Na qual assim deseja que o Espírito Santo trabalhe na minha e na sua vida. Amém, meus irmãos? Como eu disse, e eu fiquei devendo hoje posição de mãos. Mas como eu vi que eu tenho mais um dia, eu pensei que era 4 dias só, esse mês tem 5. Eu vou ter que me esforçar para ter mais 5, além das doutrinas. Amém, queridos? Se falamos outros aspectos,